1º de novembro de 2022, nós estamos na terça-feira da 31ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, louvado seja Deus. Nos encontrarmos nesta manhã de terça-feira. Vos saúdo com a paz de Jesus. É o primeiro dia deste mês abençoado que estamos iniciando, novembro, o penúltimo mês deste ano de 2022. Como o tempo está passando depressa, não é verdade? Meus queridos, nós vamos meditar nesta terça-feira a primeira leitura proposta pela liturgia da igreja, Filipenses 2, do 5 ao 11. Irmãos, tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, esse texto é fantástico. Jesus Cristo existindo em condição divina, ou seja, Jesus Cristo é Deus. É o Filho eterno de Deus, que com o Pai é um único Deus. Jesus Cristo sendo Deus, ele não se utilizou desta realidade, mas ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a condição de escravo, assumindo a nossa condição humana. Olha o tamanho da humildade de Deus, meus queridos. Deus é tão humilde que ele, que é um ser infinito, que ninguém pode medir, que ninguém pode possuir, por tamanha grandeza, ele se diminui tanto, e se torna um ser humano, se torna um de nós, para estar próximo de nós. Isso que é o mais bonito. Ele esvazia-se da sua divindade, da sua grandiosidade para se fazer pequeno. Por isso que o mistério da encarnação, que nós vamos celebrar logo mais no Natal, é um mistério muito belo e compreensível por poucos. Um Deus tão grande que se fez um ser humano num lugar tão pobre como Belém, na Judéia. Encontrado com aspecto humano, Jesus Cristo humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, morte de cruz. Não bastou se humilhar e se diminuir, tornando-se um ser humano, ele ainda vai muito além. Ele entrega sua vida à morte humilhante de cruz. Nós não temos como descrever tamanha humildade de Deus, nosso Senhor. Não tem como descrever. Por isso que o texto de hoje, antes de falar tudo isso que o padre já falou, o texto começa assim: tende entre vós os mesmos sentimentos que existem em Cristo Jesus.
Quais são esses sentimentos que sugere o escritor São Paulo? A humildade. Nós precisamos ter em nós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Nós temos em nós esses sentimentos que vêm de Jesus? Porque se não existe uma equivalência entre o que eu sinto, entre os meus anseios, os meus sonhos, os meus projetos, com os sentimentos de Jesus, com os seus sonhos, os seus projetos, é porque eu não estou no caminho certo. Quais são os seus sentimentos em relação à sua esposa ou ao seu esposo, no seu hoje existencial? São bons sentimentos? Se você fosse Jesus Cristo, ou melhor, se Jesus Cristo fosse você, ele teria esses mesmos sentimentos que está no seu coração? Sendo Deus e perfeito e puro, imaculado, ele teria os mesmos sentimentos ou... não. Ele não teria esses sentimentos porque esses sentimentos são baixos, são míseros. Ora, então nós precisamos mudar os nossos sentimentos. Consegue compreender? Se os meus sonhos, se o meu pensar, se os meus sentimentos, o meu sentir não é igual ao de Jesus, eu preciso me transformar interiormente. Tende entre vós mesmos os mesmos sentimentos que existem em Jesus Cristo. É isso que a palavra de hoje vem nos ensinar. Meus queridos, a humildade, a pequenez, que é um ato de amor, ela cura toda ferida, ela cura mágoas, ressentimentos, aborrecimentos, decepções. Quando nós nos encurvamos diante de Deus, ou às vezes diante do outro, para viver esse amor que vem de Deus, nós curamos a nossa alma. Que Deus nos ajude hoje, nesta terça-feira, dia 1º de novembro, a compreender o mistério da humildade. Se Deus manifestou humildade por meio da humilhação de seu Filho Jesus Cristo, façamos o mesmo para sermos felizes. Sabe, na vida conjugal, ou às vezes no seio da família, situações de incongruência de opinião, quando um não tem a mesma opinião que o outro e começa a criar conflito, sabe essas situações? Enquanto um não silencia, mesmo que não concorde com o outro, mas enquanto um não silencia e não abraça o outro, a situação não apazigua. E às vezes nós ficamos esperando do outro o que nós, como cristãos e como ouvintes dessa palavra, podemos fazer. Não espere do outro que não está a ouvir essa palavra. Sou eu e é você quem tem que dar o passo de conversão. Não espere do outro, faça você. Você conhece a palavra. Não é simples, viu, minha gente? Mas é possível nós vivermos essa paz que vem de Jesus, esta humildade, este amor. Ele nos amou tanto que se esvaziou do seu poder, da sua divindade. Nós também precisamos estar dispostos a nos esvaziarmos, às vezes das nossas verdades, às vezes dos nossos gostos, às vezes das nossas opiniões, para nos aproximarmos do outro. Façamos isso e viveremos, e gozaremos a vida de maneira muito mais plena e perfeita. Por isso que o texto de hoje se conclui assim: por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Por isso o quê?
Porque Jesus Cristo foi humilde. Meu querido, minha querida, se você quer ser exaltado, se você quer edificar, exaltar sua relação familiar, conjugal, profissional, seja humilde, simples, porque Deus vai te exaltar e te honrar. Creia nisso. Força e coragem. Eu desejo, meus queridos, um mês de novembro cheio de humildade, de paz, de união, de unidade, de concórdia, de bênçãos por parte de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.